Vamos entrando para poder a gente fazer uma mega revisão da parte direita administrativo. Cadê vocês? Vamos entrando, vou tentar compartilhar aqui com os meus seguidores. Vamos entrando, eu sou Ana Cláudia Campos, professora de Direito Administrativo. Vamos fazer uma transmissão ao vivo sobre os aspectos da jurisprudência em relação à lei de improbidade administrativa. Deixa eu só compartilhar aqui com meus seguidores também. Pronto, compartilhei com todos eles. Boa noite para vocês, é um prazer estar fazendo esse periscópio aqui no Amo Direito. Vamos trazer 5 jurisprudências do STJ em relação à parte da lei de improbidade administrativa. E eu já quero começar falando com vocês, recebendo todos vocês nessa noite de segunda-feira, falando especialmente de um aulão que vai acontecer maravilhoso lá em Mato Grosso do Sul no próximo dia 19, esse final de semana o próximo. Já já eu conto os detalhes para vocês que eu vou jogar duro junto com Ailton Zucchi. De onde é que vocês são? A Bahia já tá aqui, adoro a Bahia. Meu Deus, penso em Bahia, eu penso em Acarajé, eu penso no Pelourinho, eu desfoco dos estudos quando eu penso na Bahia. Vamos entrando para poder a gente fazer um quórum para poder Recife, Ceará, adoro Ceará, Sampa, amo Sampa, Goiânia, Presidente Prudente, Minas Gerais. Tô indo para Minas quinta-feira. Internado na cirurgia, mas assistindo. Meu Deus do céu, melhoras para você. Eu não li o nome. Olinda, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Araçatuba, São Paulo. Vamos convidando os amigos. Recife, adorei Recife. Salvador, Porto Velho, Rio de Janeiro. É muita coisa. Gol, né? Gol. Muita gente aqui participando da transmissão. Vamos trazer só jurisprudências tops que aparecem sempre em provas de concurso. E eu vou começar, faz tempo que eu não entro no periscópio. Eu vou me empolgar aqui. Vamos começar com o plantão da Claudinha. Sente aqui. Vamos começar o plantão da Claudinha, a lei de improbidade, segundo aspecto da jurisprudência, Brasil todo, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Bora entrando. Bota coração nisso daí para poder a gente participar aqui dessa mega revisão. Vou mostrando para vocês aqui quais são saudades do plantão da Claudinha. Nunca mais eu tinha feito mesmo, colocado essa música muito louca. Eu boto essa música, ela assusta, aí vocês todos acordam. Ó, o brinco, já caiu, a pessoa tá rafina, o brinco já caiu no meio da transmissão, vai sem brinco, a pessoa já tá oleosa, né, trabalhou o dia todo, agora a pessoa, o brinco caiu, quebrou o brinco, pronto. Vamos começar a transmissão e deixa eu mostrar pra vocês qual vai ser aqui o nosso tópico. Deixa eu só pegar aqui que eu preparei slide pra vocês, não é assim não, é material completo, vai começar ainda aqui, ó, deixa eu ir mostrando. Olha aqui pra vocês, deixa eu só ajeitar. Se o final for valer a pena, o caminho não importa. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que o caminho é cansativo, eu sei que cansa, mas no final vai tudo dar certo. Aí você diz, e professora, onde é que eu te encontro? Olha aqui as redes sociais. Tem o Facebook, que é facebook.com/prof.anaclaudiacampos. Tem o Instagram, que é o @prof.anaclaudiacampos. Segue lá, que tem um monte de vídeo muito louco. E tem um Periscope, que é o @anaclaudiacampos. Vamos seguindo em todas as redes sociais. Tenho certeza que vocês vão seguir lá. Tem dicas gratuitas, é de graça, minha gente, segue que a dica é de graça. Só que antes de eu começar aqui o assunto em si, olha o que vai acontecer. Aulão adelante para delegado, lá em Mato Grosso do Sul, inscrições estão abertas, 19 de agosto, no Teatro Dom Bosco, últimas vagas para poder você se inscrever. Olha aqui um monte de professor, vou passando por aqui os professores com vocês, sobre a coordenação, lógico, do maravilhoso Ailton Zucchi, que é da parte do Grupo Adelante, ele joga duro e esse aulão vai ser um sucesso. Se inscreva em www.adelante.net.br. Vai ser sensacional esse aulão. Estamos preparando várias questões para vocês fecharem a prova. Professora, mas eu não vou fazer o aulão, mas vai fazer uma mega revisão. Zucchi é inspiração. Aí, Zucchi tá assistindo? Zucchi é inspiração. Vamos então começar com a parte de revisão de jurisprudência da lei de improbidade administrativa. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eita, que ótimo, não dá para enxergar. Pronto, deixa eu ajeitar. Lê comigo aqui, eu juro que eu vou tentar focar para vocês que eu e a tecnologia a gente não se entende muito. Vê só. OS Informativo 568/2015 do STJ, ele fala do estagiário. Vamos lá devagarzinho. Que tu não tem
tem noção. Tô há 4 dias à base de xarope aqui. Vamos devagar para poder a gente comentar sobre essa primeira jurisprudência. Uma questão recorrente em todas as provas de concurso é em relação à possibilidade do estagiário praticar ou não atos de improbidade. Micro-revisão em relação a esse ponto. A Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 do ano de 92, ela trata de condutas inadequadas que podem ser praticadas por agentes públicos, sendo eles servidores ou não. Tá sem som? Sumiu? Estão dizendo que tá sem som, tá normal? Fala, tá normal? Pessoal, deixa eu ver. Às vezes é a internet da pessoa, né? Voltou? Voltou? Tá normal? Tá normal? Então eu vou continuando, tá certo? Vou tentar falar um pouco mais alto. É porque eu tô gripada também. Aí a voz tá fanha, tô parecendo uma pata falando. Mas eu vou aumentar um pouco o tom da voz para poder não dar problema. Estão dizendo que tá normal agora. Então pronto, deixa eu voltar aqui para vocês. Veja só. Imagina a seguinte situação. A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 do ano de 92, ela diz que um ato de improbidade pode ser praticado por qualquer agente público, sendo ele servidor ou não. Veja bem, você que está aqui no canal do Homem Direito, você quer um cargo do tipo efetivo. E esse cargo efetivo, você vai ter que passar previamente em um concurso público, você vai ter um vínculo permanente e remunerado lá na administração pública. Só que vamos imaginar um estagiário. Imagina um estagiário voluntário da administração. A pessoa, por exemplo, é estagiária voluntária de um tribunal. Exemplo fácil. Essa pessoa é possível praticar atos de improbidade? É sim possível praticar atos de improbidade. Por quê? Porque diz a Lei 8429 que esse vínculo que ela tem pode ser um vínculo permanente, temporário, remunerado ou não remunerado. E essa questão, sem brincadeira, ela já apareceu em mais de 10 provas de concurso. E deixa eu mostrar de novo. Veja só a jurisprudência do STJ. Deixa eu achar de novo o brilho. Olha o que diz o STJ e eu grifei aqui a parte que é importante para a sua prova. O STJ diz que o estagiário que atua no serviço público... Deixa eu tentar colocar aqui. Pronto, agora acho que ficou melhor de enxergar. O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente remunerado ou não, está sujeito à responsabilização por ato de improbidade. Eu percebi que assim fica melhor o áudio, né? Então eu vou seguir sem aparecer e vou seguir aqui, tá, pessoal? Só com os slides para poder ficar melhor para vocês. Veja só, jurisprudência 2015 do STJ, uma jurisprudência que sempre cai em prova. Então, estagiário pode sim praticar atos de improbidade. Jurisprudência consolidada, porque sendo vínculo temporário, permanente, remunerado ou não, pode sim existir a prática de atos de improbidade. Só que deixa eu tentar virar a câmera e ver se o áudio funciona. Deixa eu tentar ver se o áudio funciona para poder responder a questão. Eu respondo todas no final. Pode ser no final eu fico respondendo todas as questões que eu vou mostrar 5 jurisprudências para vocês. Assim o áudio não funciona, né? Com vocês. Ficou baixo. Beleza. Segundo o STJ, a culpa também é do estagiário. Pronto, assim não funciona. Vou ficar sem aparecer e vou ficar só com a voz para vocês. Veja só. Deixa eu perguntar para vocês. Já sabemos que o estagiário, então, ele pode praticar atos de improbidade. Beleza. Mas a minha pergunta é, um particular, ele pode praticar atos de improbidade? Pode, sim. Particular pode praticar atos de improbidade desde que induza, concorra ou se beneficie da prática daquele ato. Mas a grande questão é, um particular pode ser processado sozinho por atos de improbidade, ou seja, pode a ação de improbidade ser movida exclusivamente contra o particular? Aí nós vamos para outra jurisprudência do STJ. Dá uma olhada aqui, ó. Informativo 535/2014. Não é possível a propositura da ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a presença de agente público no polo passivo da demanda. Ou seja, ou eu processo só o agente público,
ou o agente público mais o particular, mas o processo ele não poderia ser exclusivamente contra o particular. Então, essas duas primeiras jurisprudências são daquela parte inicial da lei, onde a gente fala das pessoas que ocupam o polo ativo e o polo passivo da demanda. O áudio eu acho que tá horrível mesmo, não sei o que tá acontecendo, deve ser algum problema na transmissão, mas disseram que aqui fica melhor, então vou ficar focando aqui na tela, simplesmente para poder melhorar. Não tá ruim? Então pronto, o áudio tá excelente, ótimo. Eu não vou ficar virando para mim, porque disseram que quando vira para mim fica perfeito, fica ruim, né? Então assim tá melhor. Então veja que essas duas primeiras jurisprudências, ó, essa daqui, ó, do 568, informativo do STJ, e aqui do 535, são jurisprudências que se somam. Essa primeira, ela diz o seguinte, ó, diz que o estagiário está sim sujeito à responsabilização por atos de improbidade, porque você não precisa ter um cargo efetivo, você precisa simplesmente, neste caso, ter um vínculo com a administração, ainda que não remunerado. E já sabemos o seguinte, desculpa a tosse, eu tô doente, pessoal. E já sabemos o seguinte, o particular também pode sim praticar atos de improbidade, mas ele não pode ser processado sozinho por estes atos, porque não é possível a propositura da ação de improbidade exclusivamente contra o particular. Então já vimos duas jurisprudências que são super recorrentes em prova. Você vai querer fazer mais, você vai querer testar mais. Aí olha aqui, eu já vou dizer, ó o aulão adelante, vai ter várias questões, vai ter jurisprudência, vai ter tudo. Vamos detonar com a Ailton Zuc lá em Mato Grosso do Sul, dia 19 de agosto. Últimas vagas em relação a esse aulão. Professora, tem mais jurisprudência? Claro que tem mais jurisprudência. Deixa eu mudar aqui o texto para vocês. STJ, informativo 518 de 2013. Deixa eu só ler com vocês a parte que está grifada. Diz assim, ó. Na fase inicial do processo de improbidade, vale o princípio do indúbio pro societate. Esse daqui eu queria explicar olhando para vocês. Vocês me contam se o áudio ficou ruim de novo, tá? Eu vou tentar virar. Se não der certo, Me contem, o áudio ficou ruim de novo ou tá dando para escutar? Depende de vocês, porque eu queria falar isso daqui explicando no fundo do olho de cada um. E aí? O áudio tá bom? Já me disseram que tá ruim. Tá ótimo? Tá normal? Beleza, então deixa eu tentar ficar mais perto aqui para poder... Segue o fluxo, adorei, né? Segue o baile. Então, vamos tentar explicar o seguinte. Quando eu tenho aqui um processo, vocês, principalmente que estão estudando para a área policial, vocês estudam muito de um princípio chamado de indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, eu vou favorecer quem? O réu. Tanto é que no final de um processo criminal, se eu não sei de fato se a pessoa é inocente, se a pessoa é culpada, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou absolver. Indúbio pro réu. Agora, cuidado com o seguinte, pelo amor de Deus. Um processo de improbidade, antes do juiz receber de fato a ação, antes dele receber, ele vai notificar o acusado, ele notifica o acusado, aí o acusado vai se manifestar por escrito num prazo de 15 dias e só depois é que o juiz decide se recebe ou não a ação. Vejam a diferença. Eu não estou dizendo que o juiz vai decidir se condena ou se absolve. Eu estou dizendo que o juiz vai decidir se recebe ou não recebe a ação de improbidade. Exemplo, o Ministério Público fez a proposição da ação de improbidade. O que o juiz faz? O juiz vai lá, notifica aquela pessoa que está sendo acusada, ele se manifesta em 15 dias e só depois é que o juiz decide se recebe ou não recebe aquela ação. A grande questão é, nesse primeiro momento, se o juiz está na dúvida se a pessoa é inocente ou se a pessoa é culpada, o que o juiz faz? Ele vai simplesmente absolver a pessoa ou ele investiga? Investiga. Porque no início do processo, na fase inicial, não vigora o indúbio pro réu, vigora o indúbio pro societate. Ou seja, eu vou priorizar a investigação para só depois, ao final do processo, decidir se a pessoa é inocente ou se a pessoa é culpada. É isso que está dizendo aqui. TJ, deixa eu mostrar de novo, o áudio provavelmente agora vai melhorar. Que é o seguinte, ó, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados como de improbidade,
A ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz, pois na fase inicial, que é aquela fase em que o juiz vai analisar se recebe ou não a ação, vale o princípio do indúbio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Então, na fase inicial, se existir meros indícios, eu não tenho certeza se a pessoa cometeu ato de improbidade. Eu, juiz, o que eu faço? Investigo. Aí, no final, se não existir uma real... Desculpa a tosse, pessoal. No final, se não existir a certeza, aí sim vai existir a absolvição. Jurisprudência também interessantíssima para a sua prova, mais uma do STJ. Já foram 3 jurisprudências, eu quero ver 5, eu tenho certeza que algumas eu vou acertar da sua prova. Vamos para a próxima, e a próxima, mais uma vez, eu vou querer falar olhando para você. Veja só. Que no Brasil existe foro por prerrogativa de função. Você escuta muito isso, principalmente quando você está escutando jornal. Você está lá no jornal e diz: o senador fulano de tal tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Você escuta muito falar isso, principalmente nos últimos tempos com a política que nós estamos vivendo. Então, você escuta muito falar isso. Só que o que o STJ decidiu? A ação de improbidade é ação de natureza civil, não é ação criminal. Disseram que o áudio está pra cá de novo. Vou fugir de novo, porque parece que o áudio estava ruim de novo. Aí eu vou falar de novo por aqui. Veja só. A ação de improbidade é ação de natureza civil, não é ação de natureza criminal. Aí o que o STJ disse? Disse no informativo 527 de 2013 que para o STJ a ação de improbidade deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias. O que ele está querendo dizer com isso daqui? Está querendo dizer que nas ações de improbidade não existe foro por prerrogativa de função, ou seja, tanto faz se tu é deputado, tanto faz se tu é senador, não existe, vejo não existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. Elas vão ser processadas na instância ordinária, ou seja, começa de baixo e não começa de cima. Mais uma jurisprudência super interessante. Já vimos 4, ó, só para você relembrar o que nós já vimos. Já sabemos que o estagiário está sim sujeito à lei de improbidade administrativa. Já sabemos que não é possível uma ação de improbidade exclusivamente contra o particular. Já sabemos do aulão adelante que vai acontecer no próximo 19 de agosto no Teatro Dom Bosco, em Mato Grosso do Sul, para o concurso delegado. Já sabemos também que na fase inicial do processo vale o indúbio pro societate, ou seja, na dúvida o juiz recebe a ação e investiga sim. E acabamos de analisar que nas ações de improbidade não existe foro por prerrogativa de função, que elas vão ser processadas nas instâncias ordinárias. E mais uma jurisprudência que nós temos, essa daqui, ó, para prova policial, cai, que despenca em prova, que é em relação à tortura de preso. Tortura de preso é ato de improbidade, sim. E segundo o STJ, torturar um preso é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Eu queria falar uma coisa para vocês, eu sou brasileira, sou insistente, vou tentar virar a câmera de novo, tá? Olha o raciocínio. Diz que a qualidade do áudio está relacionada se está na horizontal ou na vertical. Deixa eu tentar. Deixa eu ficar assim para ver se o áudio melhora. Vamos tentar. Vou tentar tudo. Eu não entendo dessa parte de tecnologia, eu vou tentando o que me dizem. Deixa eu falar uma coisa que piorou. Então deixa eu ficar em pé. Deixa eu ficar em pé para ver se melhora. Veja bem, lá na lei de improbidade administrativa se faz uma lista dos atos de improbidade. Eu tenho atos que geram enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, que atentam contra os princípios da administração pública, e tem uma outra espécie que foi inclusa no final de 2016, que é concessão ou aplicação indevida ou concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Só que aquela lista que existe, por exemplo, no artigo 9 de enriquecimento ilícito, a lista do artigo 10 de prejuízo ao erário é uma lista meramente exemplificativa, ou seja, a lei traz um rol exemplificativo
de atos de improbidade administrativa. E se você perceber, em nenhum canto da lei de improbidade fala de tortura de preso. Mas o que o STJ disse? Que torturar preso é sim ato de improbidade. E ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Isso cai muito, muito, muito em prova, principalmente na área policial. Então, para você de novo focar e até tirar foto aqui. Pronto, deixa eu só centralizar. Então, o informativo 577/2016 diz que a tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, principalmente para a prova policial. Isso daqui cai demais. Então, foram 5 jurisprudências. Professor, eu só cheguei agora. Quais foram as 5 jurisprudências? Bora fazer uma revisão das 5? Estagiário pode praticar atos de improbidade? Pode, ainda que com vínculo temporário e não remunerado, o estagiário está sim sujeito à prática, à punição por atos de improbidade. Jurisprudência 2. A ação de improbidade pode ser proposta só contra o particular? Não. O particular só vai sofrer uma ação de improbidade se for junto com um agente público, porque não é possível a propositura da ação de improbidade exclusivamente contra o particular. Aulão Adelante, delegado, 19 de agosto, Teatro Dom Bosco, Mato Grosso do Sul. Toda a equipe Adelante vai jogar duro aí com vocês. Jurisprudência 3. No início da ação de improbidade, vale o princípio do indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, o juiz vai investigar sim. Não vale no início o indúbio pro réu. Lembra disso, que vale o indúbio pro societate. Jurisprudência 4. Não existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade. Elas devem ser processadas nas instâncias ordinárias. Jurisprudência 5. Tortura de preso é sim ato de improbidade. E ato de improbidade que, segundo o STJ, vai atentar contra os princípios da administração pública. Mais uma vez, aulão Adelante, que vai ser sucesso, próximo 19 de agosto, em Mato Grosso do Sul, com esta mega equipe aqui para vocês. Mais uma vez, aqui minhas redes sociais para você acompanhar. facebook.com/prof.anaclaudiacampos, Instagram, @prof.anaclaudiacampos e o Periscope, @anaclaudiacampos. Tem vários vídeos com dicas com música, dicas em jurisprudência. Vocês também podem vir a tirar algum tipo de dúvida comigo. Deixa eu tentar virar aqui agora. E eu pergunto, e aí, pessoal, beleza? Essas 5 jurisprudências mando um abraço para a galera aqui no presídio. Ótimo, adorei a galera do presídio. Um abraço. Então, eu tenho certeza que essas 5 jurisprudências daí, elas caem em diversas provas e tem uma chance grande de cair na prova de vocês. Estou agradecendo ao carinho de todos aqui. Obrigada, Bebel. Obrigado a Macapá. Obrigada a Geise, Cíntia, Simone, várias pessoas. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que passando rápido, às vezes, é até o difícil de eu conseguir ler. Apareça mais vezes, vou tentar, juro. Rondônia, Natal na área. Falo em Natal, só penso em comendo camarões, aquele camarão gigantesco. Fortaleza, Paraíba. Um abraço para Vicência. Tem uma amiga minha de Vicência, Wesley de Goiânia, Manaus. Faça um vídeo pro TRE da Bahia, boa ideia. São Luís do Maranhão, Brasília, dicas para o TRE da Bahia. São Luís, no Brasil todo, aqui que coisa mais linda. O Brasil todo repleto de futuros servidores, porque eu tenho certeza de uma coisa. Se vocês não desistirem do sonho, se vocês persistirem, uma vaga pública vai ser sua, sem dúvida nenhuma. Você é o futuro servidor desse país. Basta não desistir, basta continuar. O caminho é duro, é muito duro. Você sofre, sofre. A montanha é alta para escalar? É, mas eu te juro que quando você chegar no topo da montanha, a vista vai valer muito a pena. Um beijo a todos. Aulão Adelante, 19 de agosto, lá em Mato Grosso do Sul. Tamo juntos jogando duro e eu encontro vocês ou em periscopos da vida, ou em aulões, ou em vídeos. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e tchau, pessoal. Não consigo sair.